E aí, pessoal, duas partidas. E em cima dessas duas partidas, já podemos começar a fazer análises um pouco definitivas sobre os jogadores contratados. Algumas situações que merecem sim a nossa consideração. Quem aprova, quem não aprova, como se pode ver as mudanças propostas por mais de 10 reforços. É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Gente, duas partidas. Um jogo contra o São Luís de Juí em casa e um jogo contra o Caxias fora. Pouco importa o resultado, porque nós vamos tratar única e exclusivamente da análise individual dos jogadores que estão se apresentando para o Grêmio. O lateral direito, o lateral esquerdo, o volante, ou no caso os volantes, Soares. O que nós já podemos falar sobre essas análises? O que podemos dizer sobre esses jogadores? O Grêmio que fez uma série de contratações, a gente ainda não pôde ver o Cristaldo, mas é importante já começar a entender as distâncias que esses nomes trazem em relação ao que o Grêmio tinha no passado. É óbvio que no primeiro olhar nós temos que falar de Soares e sua distância monstruosa em relação a tudo que o Grêmio tinha no ano passado. Soares joga de primeira, Soares joga para o time, Soares cria soluções, Soares está sempre, mas muito atento a tudo no jogo, desde a reclamação, a forma como encara a partida, a velocidade que dá ao jogo, a forma de buscar, jogando para a equipe, jogando para o contexto, cobrando os companheiros. Soares muda o Grêmio de patamar. Os gols do primeiro jogo e a forma como atuou, sobretudo no primeiro tempo, no jogo contra o Caxias, indica que o Grêmio acertou em cheio. Soares vai ser a grande atração do Grêmio nos próximos meses, nessa temporada. Eu não tenho nenhuma dúvida do que isso representa e de como isso representa. O Grêmio vive outro momento também pela contratação de Luizito Soares. É outro mundo um time que tem um jogador desse porte, e não é à toa que jogou em grandes clubes e fez parte de um ataque que tinha Messi e Soares e fez sucesso e foi protagonista disso também. Analisando isso, podemos chegar nos volantes. Ontem tivemos a oportunidade de ver um jogador como Carbajo. Particularmente, eu gostei muito do que eu vi. Claramente, é um jogador que ainda tem algumas dificuldades do ponto de vista físico, de conhecimento do jogo, dos seus companheiros, da forma do time atuar, jogou um pouco mais recuado, posicionado como um primeiro volante, às vezes encurtando espaços, mas podem apostar, anotem aí. Carbajo é jogador de ponta. É jogador de ponta. O tipo de movimento que ele faz durante o jogo indica o tamanho da sua condição e como ele trabalha fortemente essa relação com o jogo e com a participação coletiva. Eu não me arrisco em dizer que até agora, tirando o Soares da discussão, Carbajo vai ser a grande notícia. É um jogador que tem muito entendimento do jogo, joga em pé, joga com a cabeça erguida, tem velocidade, encosta facilmente, deu espaço para que Bitelo pudesse também render, ele que fez uma grande partida. É uma grande notícia Carbajo. E PP segue nessa mesma linha, tivemos a oportunidade de ver um pouco mais, porque jogou também a primeira partida, e PP é um jogador de boa capacidade técnica, de organização, de caminhar com a bola, um pouco diferente do Carbajo, mas acho que ambos vão se completar. O Grêmio tem nessa possibilidade, sim, uma dupla que pode nos ajudar demais na construção da temporada 2023. São jogadores que até o momento aprovam e aprovam muito do ponto de vista
de engajamento ao jogo, de entendimento do jogo, e eu aqui vou dizer para vocês sem nenhum medo de errar, eu não estou preocupado ainda com erro de passe, com coisas assim, até porque eles estão construindo, eles ainda estão em fim de pré-temporada, e o Grêmio precisa com certeza mais do que tem apresentado em matéria de capacidade, ritmo de jogo, de parte física. Então eu estou preocupado com a leitura do jogo, como eles se comportam, como eles transformam o jogo, e o que a gente tem visto sim são jogadores de bom entendimento e até agora aprovam e aprovam muito. Aí a gente chega nos laterais. O Fábio foi mal no jogo. Do ponto de vista ofensivo, ele é bom jogador, ele tem boa técnica, defensivamente encurtando mal os espaços, falhou grosseiramente no primeiro gol, tem dificuldade na bola aérea, tem dificuldade no 1 contra 1. Até agora o Fábio não é um jogador que tenha mostrado muito, tá? Cedo, mas como a gente está avaliando os cedos positivos, vamos avaliar cedo também os negativos. Eu entendo ser um jogador do meio para frente com boa capacidade, organizador do jogo. A gente viu, principalmente no primeiro jogo em Porto Alegre, uma atuação melhor. No jogo em Caxias, quando teve algum tipo de enfrentamento, já foi um jogador que ofereceu algumas dificuldades, né? E isso, convenhamos, é algo que a gente precisa também avaliar, também entender, porque o Grêmio vai precisar de laterais fortes. Eu termino essa análise falando do Reinaldo, o lateral esquerdo, contratado para ser titular absoluto, ainda tímido no jogo. O Renato pediu muito que ele pudesse oferecer soluções pelo lado esquerdo, ele acabou não conseguindo ganhar espaço ali. Os 2 primeiros jogos do Reinaldo foram tímidos, mas a gente precisa fazer também um outro entendimento em relação a esse jogador. De todos os jogadores que foram contratados, talvez o Reinaldo seja o que todos mais conhecem. Jogador que esteve sempre na Série A, jogando no São Paulo, também com ótimas temporadas em outros clubes na Série A, mas todos conhecem o Reinaldo. Não é um jogador que chega como surpresa. Até o momento, eu posso analisar ele como com timidez para ganhar espaço, para criar soluções. Todos sabem que ele é uma liderança. Então, de todos, a preocupação, ou melhor, a análise do ponto de vista da surpresa, seja esse. E nós não precisamos fazer nenhum tipo de crítica a esses jogadores. Gustavinho tem a questão da habilidade com o pé esquerdo, um jogador que pode agregar, sim, qualidade, a gente sabe disso. Eu vou fazer um vídeo depois falando sobre a evolução de alguns jogadores que estavam aqui e merecem também a nossa análise, sobretudo Walter Kahneman, mas me parece que para começo de conversa nesses 2 primeiros jogos, essas são as análises. O Grêmio mais aprova do que desaprova, o que é ótimo para esse momento. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.